Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, eu sou o Fábio e esse é mais um excepcional episódio do nosso podcast Entendes o que estás lendo? Que momento fantástico de explanação da Palavra de Deus. A gente está contente por mais uma oportunidade. Hoje veremos Levítico capítulo 12, a parte primeira, episódio número 396. Essa aqui é a quinta temporada, onde nós estamos vendo capítulo por capítulo da Bíblia, num estudo sequencial, aí, uma pregação expositiva para você aprender mais do texto bíblico, toda a teologia, todo o contexto histórico, geografia, enfim, a gente tem mergulhado aqui profundo no texto bíblico para você aprender mais um pouquinho da palavra de Deus, tá bom? Como vai vocês? Espero que tudo bem, todos vocês que estão chegando agora, aqueles que já estão conosco aí há mais de 2 anos, vocês têm acesso aí no Spotify, no Deezer, no Amazon Music, no Google Podcasts, na Apple Podcasts, aí, em vários outros distribuidores de podcasts, ao livro de Gênesis inteiro, o livro de Êxodo inteiro, o livro de Lucas, João, e a gente agora está vendo Levítico. Vamos ver em 2 episódios esse capítulo 12, tá bom? Vamos lá, não sai daí, leia o capítulo da Bíblia se possível, depois vem para cá, convida mais gente e vamos firmes e constantes, sempre avantes no propósito de ser edificado através do texto bíblico, tá bom? Então veja que Levítico capítulo 12 aí nos dá uma ideia a respeito sobre o nascimento de uma criança ali, como era tratada a mulher ali. A gente vai ver tudo isso no significado também simbólico, porque nós vemos que lá no Novo Testamento, quando o Verbo de Deus ele veio ao mundo vestido em carne, em cuja aparência corporal ele foi visto por todos, assim também a palavra escrita tem uma letra, um sentido externo, que é óbvio para a percepção comum, meus queridos, e um significado interno que deve ser discernido espiritualmente. Segundo essa regra, a purificação da igreja também é o tema do texto, que se apresenta sob 2 aspectos, isso é, a necessidade do nascimento espiritual. Ela pode ser vista da impureza do natural, isso é expresso na impureza aqui do texto, na impureza cerimonial da mãe. Em caso de nascimento de um filho, o que o texto nos fala? Ela deveria permanecer 40 dias em estado de impureza. Durante esse período, ela não deveria tocar em nenhuma coisa sagrada. Caso contrário, ela ficaria contaminada. E ela não deve entrar no lugar santo do templo. Caso seu filho fosse uma filha, o prazo dessa impureza era dobrado. Veja que sua impureza está no seu sangue, o que é o mesmo que dizer que está em sua natureza. Ser nascido do sangue é, portanto, uma perifrase para o nascimento natural na depravação e, consequentemente, é oposto ao nascimento espiritual. Leia lá João capítulo 1, versículo 13. Agora veja que essa impureza materna ela também é descrita como a sua enfermidade, em alusão à dor, tristeza e fraqueza pelas quais ela passa, e chama lembrança do quê? Lá de Gênesis capítulo 3, versículo 16, a maldição que foi dada em consequência da ofensa e do pecado original. Veja que o nascimento, em meio a essa enfermidade, ela mostra o total desamparo e tristeza de nosso estado moral por natureza. Não é de admirar, então, que a criança também
seja considerada impura. Até o 8º dia ele não tinha nenhum sinal da aliança sobre ele, mas uma criança não poderia ter pecado à semelhança da transgressão de Adão. E aí? Como resolver esse problema? Essa exclusão da aliança desde o nascimento, ela evidencia a depravação e a culpa de forma hereditária. Olha o Salmo número 51, versículo 5. O que o salmista diz? Do rito da circuncisão foi o sinal de introdução na aliança de Deus, lá em Gênesis capítulo 17, versículo 9 ao 14. Isso supõe um nascimento espiritual, pois as contaminações do nascimento natural, elas excluíam a criança do favor de Deus. Olha só, a lei, o que ensinava. Mas o sinal, ele expressava essa mudança moral como sendo o corte de tudo que estava diante dos desejos carnais. Então vem a circuncisão. Estes, por mais necessários ao homem natural, não devem nos governar aqui, os nossos impulsos, sentimentos. Então a circuncisão representava o corte ali disso tudo. Quando os 7 dias do mundo terminarem, eles não existirão mais. Veja que vocês estavam mortos por causa de seus pecados, da incircuncisão de sua natureza humana. Então Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Ele cancelou o registro de acusação contra nós, removendo e pregando na cruz. Veja que Colossenses capítulo 2, versículo 13 e 14 nos ensina isso. A circuncisão, ela era apropriada para expressar a necessidade de um nascimento espiritual, ali na aliança, antes da vinda de Cristo, naquela aliança antiga, pois representava a sua morte sacrificial, o corte da semente sagrada, por meio da qual reivindicamos as bênçãos da salvação. Agora que ele veio, o tipo foi adequadamente abolido e a água batismal foi introduzida como sacramento, que é o quê? O emblema do Espírito vivificador, purificador do Evangelho. Todo homem foi criado para ser, aprenda isso, meus queridos, uma figura de Cristo. O primeiro homem era assim, Romanos 5,14, esse privilégio é compartilhado por seus descendentes masculinos. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 7 a 9, nos ensina o quê? Que toda mulher era uma figura da igreja de Cristo. A união matrimonial, portanto, ela representa a união entre Cristo e a sua igreja. Efésios capítulo 5, versículo 22 ao 32, tem essa lição. Tudo isso pode ser revertido. Os homens, por meio da perversidade, eles podem vir a representar, em vez de Cristo, a Belial, ao mal. E no cristianismo, Belial é mencionado também no Novo Testamento como oposto da luz, oposto do bem e oposto de Jesus Cristo. As mulheres, elas podem se tornar idólatras e representar um anticristão em vez de uma igreja cristã. Lembra de Jezabel, a mulher de Acabe? Sob a lei, ela, mulher, estava longe de ser perfeita. E o elaborado sistema de purificações cerimoniais ali das leis impostas a ela evidenciava tudo isso. A sua história e os julgamentos que ela sofreu levam à mesma conclusão. A impureza da mãe no texto aqui, no capítulo 12 de Levítico, ela não é uma imagem exagerada, ela também não é perfeita sob o Evangelho. Os santos estão nela, muitos de seus filhos experimentaram a circuncisão não da carne, mas do coração. Mas muitos mais tiveram apenas o que é externo na carne. O joio, os hipócritas incrédulos, são misturados com o trigo,
Um estado de coisas que está destinado a continuar até a colheita final. Mateus capítulo 13, versículo 30, versículo 39. Mas ela está em processo de purificação. Veja que a primeira etapa desse processo foi marcado pelo rito da circuncisão na criança. Durante o tempo anterior a esse evento, criança do sexo masculino, tá? Veja que durante o tempo anterior a esse evento, ela estava em sua separação, a mulher, de seu marido e amigos, e aqueles em atendimento necessário a ela eram impuros. Isso indica a grande diferença que o corte do grande purificador de seu povo faz para a liberdade espiritual da igreja. Romanos capítulo 7, versículo 1 ao 4. Veja que ainda assim o período de sua impureza, ali no texto nos ensina, foi estendido para 40 dias desde o início. A separação terminou no 8º dia, mas durante todo o período ela não deve comer a Páscoa, nem as ofertas pacíficas e nem entrar no santuário. Versículo 4 do capítulo 12. No caso de nascimento de uma mulher, se o filho fosse mulher, esse período de 40 dias era praticamente dobrado. O nosso Senhor, lembra que esteve 40 dias na terra antes de entrar em sua glória? E nesse estado ele representou o estado da igreja, que ressuscitou espiritualmente com ele, mas ainda não havia sido glorificada. A entrada da mãe no templo, quando a sua purificação estava completa, ela representa o estado da igreja no céu. As ofertas com que ela entrou mostraram a sua felicidade e é um símbolo da compra da paixão do Redentor. O seu banquete com as coisas sagradas expressava aquelas alegrias do estado celestial descritas em outro lugar, como a ceia das bodas do Cordeiro, lá em Apocalipse. Então veja, divisão dos animais em limpos e impuros, e a santidade assim inculcada nisso. E somos convidados a proceder às responsabilidades pessoais de impureza para as quais os devidos ritos foram fornecidos. O primeiro deles leva a vida em sua fonte, se refere à impureza relacionada ao nascimento. Vamos lá, não se percam. A maternidade aqui na lei, ela envolvia um período mais longo ou mais curto de separação cerimonial. 40 dias no caso de um filho, cerca de 70 dias no caso de uma filha, após os quais um holocausto, uma oferta pelo pecado, deveriam ser apresentados ao Senhor. E expiação feita por ela para que ela fosse agora considerada limpa e não mais impura. Como Davi coloca no Salmo 51:5, eis que em iniquidade fui formada, e em pecado me concebeu minha mãe. De modo que de geração em geração é transmitido esse legado, esse pecado original, um legado do mal. O pecado hereditário ele deveria ser reconhecido como um fenômeno muito mais amplo do que o gênio hereditário. A lei da hereditariedade ela deve ser aceita como fundamento da experiência humana. Se a mãe, apesar de toda a sua afeição pelo bebê, descobre que ela transmitiu qualidades pecaminosas, e se esta é a experiência universal na geração comum, então a sensação de impureza física induzida contrai um significado moral agora. Se há um elemento de tristeza e julgamento, como Deus indica por sua declaração na queda, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 16, também é um elemento de triunfo, captado pelo chamado de proto-evangelho, né? O capítulo 3, versículo 5, ali, que fala da vitória por meio da semente da mulher. Veja que o nosso Senhor até fala disso como uma figura apropriada da alegria apostólica vindoura. Ele fala lá em João 16:21, a mulher quando está de parto sente tristeza, porque é chegada a sua hora, pela alegria de ter nascido um homem no mundo. A tristeza ela é a preliminar da igreja, e a alegria é a sua coroa.
O ritual é o mesmo, seja filho ou filha. A diferença no tempo de separação deve ser um suposto fato físico de que uma criança do sexo feminino ela causaria mais trabalho de parto à mãe. Isso era uma crença popular que se tinha ali. Essa crença ela continuou em muitos lugares e épocas por muito tempo, embora possa ter pouco fundamento na realidade. Foi ela mesma causada pelo conhecido desfavor primitivo com que o nascimento de uma menina era encarado. O homem sempre queria ter um filho homem. E quando era mulher, muitas vezes era desprezado. Então, nenhum significado deve ser atribuído, portanto, à diferença na duração da separação da mãe. Mas no final de cada período, deveria ser trazido um holocausto e uma oferta pelo pecado. O holocausto deveria ser, se a mãe puder pagar, um cordeiro de 1 ano, enquanto a oferta pelo pecado deveria ser um pombinho, ou uma rolinha ali, um pássaro. É evidente, portanto, que embora uma mãe pobre possa trazer em holocausto um pássaro, o ritual dá ênfase ao holocausto em vez da oferta pelo pecado. Supõe-se até que o holocausto ele tenha precedência na ordem do tempo, nesse caso particular. Maria, né, ela teve também esses habituais aí concomitantes físicos no nascimento de Jesus. Temos todos os motivos para acreditar cujo término esse ritual de purificação pretendia celebrar. Que a sensação de impureza era manifestamente dela, já que ela entra no ritual como nenhuma exceção à regra e à lei geral. Não apenas isso, mas Lucas ele afirma no seu evangelho, a gente viu isso, que quando os dias de sua purificação, de acordo com a lei de Moisés, foram cumpridas, né? Então veja que ela cumpriu esses rituais, a Maria. Mas em que sentido então Jesus ele foi associado à sua mãe em ritual de purificação? É certo que não foi transmitido a Jesus nenhuma disposição ou qualidade pecaminosa, como numa geração ordinária ou comum. Toda a sua vida desmentiu essa ideia. Ele era santo, inofensivo, imaculado, separado dos pecadores, mas isso não impede que se aceite a ideia de que foi transmitida em sua geração extraordinária a responsabilidade pelo pecado humano. Em outras palavras, Jesus Cristo ele nasceu com uma responsabilidade por causa dos pecados dos outros. Tendo entrado na família humana, tendo condescendido em nascer, ele se tornou responsável pelas responsabilidades e dívidas da família humana. E o ritual assim o considerava. Não apenas isso, mas o nosso Senhor ele entrou em sua paixão. Sim, sangrenta, quando aos 8 dias de idade ele passou pela dolorosa operação da circuncisão. Os ritos no templo expressavam apenas de forma legal a responsabilidade pelo pecado humano em que ele já havia entrado. Mas se a expiação da oferta pelo pecado tem, portanto, um significado distinto nesse caso excepcional, o holocausto também teve seu cumprimento. Maria lhe dedicou não só a si mesma, mas a seu filho, segundo a lei ordenava. Então veja que a gente vai no próximo episódio juntar toda essa teia aqui, todo esse quebra-cabeça. Eu vou resumir para você tudo isso do capítulo 12. No próximo episódio a gente finaliza e parte para o capítulo 13, tá bom? Um abraço, Deus abençoe a sua vida, não só hoje, mas para todos sempre, a vida de todos nós. A gente se vê em breve, um abraço, tchau, tchau.